A temporada de 2009 da IndyCar começava com a expectativa da afirmação, depois de um 2008 celebrado pela união entre a Champ Car e a IRL. Scott Dixon foi o campeão, seguido de Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, em um ano com 10 vencedores diferentes, incluindo a primeira vitória de Danica Patrick em Motegi. A expectativa, como sempre, era positiva para Castro Neves, mesmo com outro vice na bagagem. Só que o seu 2009 começou de forma bem preocupante. Acusado de evasão de divisas e sonegação fiscal nos Estados Unidos, o piloto foi proibido de deixar o país e correu o risco de pegar 6 anos de prisão. Num processo que se arrastou por meses, Hélio acabou perdendo a etapa de abertura em St. Petersburg. Quinta-feira, 23 de maio de 2024, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela, hoje é quinta-feira, dia de TBT, é dia de lembrança de quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, você sabe que ajuda muito a gente. O martírio do brasileiro teve fim no dia 17 de abril, quando ele e sua irmã, Catiúcia, foram inocentados da acusação. Livre do perrengue, o piloto enfim pôde voltar às pistas, estreando na temporada em Long Beach, um 7º lugar discreto, que precedeu um ótimo 2º lugar no Kansas. Depois das 3 primeiras corridas, Tony Kanaan era o líder com 100 pontos, seguido de Ryan Briscoe com 99, Dario Franchitti com 96 e Scott Dixon com 81 pontos. Briscoe, Franchitti e Dixon haviam vencido as 3 primeiras provas da temporada num prenúncio do domínio quase avassalador que Penske e Ganassi fariam naquela jornada. Somente Justin Wilson em Watts Glen foi o único de outra equipe a vencer, naquela que foi a primeira vitória da Dale Coyne na categoria. Castro Neves era o 11º, com 66 pontos. Mas foi na corrida seguinte que os problemas enfrentados no inverno estadunidense viraram poeira. Era chegada a hora das 500 milhas de Indianápolis. Com 2 conquistas até aquele instante, Hélio começou desde os treinos a mostrar que voltaria a ser manchete apenas pelo seu desempenho como piloto. Único estrangeiro com 2 conquistas em sequência, Castro Neves cravou a pole position com uma média de 362 km por hora, algo que ficou bem longe de conseguir nas outras vezes que conquistou a lendária prova. Briscoe e Franchitti completaram a primeira fila. Kanaan foi o 6º, à frente de um surpreendente Mário Moraes. Rafael Matos, que fecharia o ano como o melhor estreante, largou em 12º. Vitor Meira foi o 14º e Bruno Junqueira classificou o seu carro em 30º. Só que a Conquest colocou o Alex Tagliani em seu lugar. Infelizmente faz parte do jogo. A vaga no grid não é do piloto, e sim do carro. A bandeira verde agitada na primeira tentativa de largada foi abortada porque Hélio acelerou demais e não manteve o alinhamento do grid. Uma nova tentativa veio na volta seguinte e esta sim valeu, mas durou somente uma volta. Bandeira amarela porque Marco Andretti e Mário Moraes se acertaram na curva 2. Aliás, ambos os pilotos trocaram facas. Mário disse que Marco o espremeu propositadamente. Já Marco rebateu dizendo que Moraes é sem noção. Até a volta 20, as posições de pista pouco se alteraram. Os pilotos se estudavam e traçavam suas estratégias quando a bandeira amarela foi acionada novamente devido ao abandono de Ryan Hunter-Reay. Relargada na volta 28 com Castro Neves, Briscoe, Franchitti, Kanaan e Dixon liderando o pelotão. Graham Rahal estava próximo a eles, mas estampou o carro no muro da curva 4 na volta 55 e saiu da briga. Ryan Briscoe era o líder, mas na relargada ele despencou, pois estava muito lento e sofreu com os pneus que demoraram a atingir a temperatura ideal. Dixon pulou para o primeiro lugar e ficou por lá até a volta 85, quando mais uma vez a prova ficou em bandeira amarela por causa da batida de David Hamilton, também na curva 4. A relargada se deu na volta 90, com Dixon retomando o primeiro posto que havia perdido para Franchitti na parada de boxe. Kanaan era o 3º à frente de Castro Neves quando na volta 97 viu seu carro apresentar uma falha no eixo de transmissão, perdeu direção em plena reta oposta e bateu muito forte antes de chegar à curva 3.
A pancada, estima-se, foi de 175 vezes a força G. Bom que pelo menos ficou só o susto para o campeão de 2004, mesmo que ele tenha apresentado alguma desorientação ao ser atendido pela equipe médica. Bandeira verde na volta 98 com a dupla da Ganassi ponteando à frente de Dan Wheldon, que havia largado em 18º. Hélio era o quarto naquele instante, tendo se livrado de Rafael Matos. O stint em verde durou até a volta 131, quando Nelson Felipe foi mais um a acertar os muros da curva 4. Na confusão armada dentro do pit lane, Castro Neves se deu bem demais, pulando para segundo. Franchitti despencou para a 9ª posição. A janela de troca de pneus e reabastecimento teve outro acontecimento, este bem mais sério, quando o carro de Meira pegou fogo e foi aquela confusão e correria no box da Foyt para apagar as chamas. À época, os carros da IndyCar ainda eram abastecidos com metanol, que, como todos sabem, possui uma chama quase invisível. Para a sorte de todos, como o incêndio se concentrou perto do carro, as impurezas da carenagem fizeram a chama ficar visível. Alguns baldes de água para apagar tudo e Meira voltou à corrida sob os aplausos da torcida. A disputa recomeçou na volta 141 e logo na curva 1, Castro Neves protagonizou a última mudança de liderança daquela edição. Duas bandeiras amarelas se seguiram posteriormente. A primeira delas com Justin Wilson batendo na curva 1 na volta 161. 13 voltas depois, uma colisão bem mais grave entre Matos e Meira, também na curva 1. Vitor capotou de lado e foi deslizando contra um muro, e levado ao Hospital Metodista de Indianápolis, acabou diagnosticado com fratura de 2 vértebras. A lesão o afastou de todo o restante da temporada. Matos sofreu uma contusão no joelho direito, resultante da pancada sofrida. A última bandeira verde do dia foi agitada na volta 182. Briscoe precisou de mais combustível e teve que fazer um pit extra durante a estadia do Pace Car. Hélio liderava, seguido de Wheldon, que recebia a pressão de Danica. Os dois, que aparentavam ter carro para brigar pela vitória, ficaram se engalfinhando volta após volta, o que fez o brasileiro da Penske abrir distância confortável para seguir rumo à sua 3ª conquista. Até hoje, Castro Neves intitula aquela corrida como a mais importante da sua vida, e não há nenhum exagero nisso. No pit lane, toda a sua família chorava copiosamente com o triunfo que fez dele o primeiro não estadunidense a vencer por 3 vezes a Indy 500. Não foi por menos que quase toda a equipe de mecânicos escalou a grade de proteção junto do brasileiro na tradicional comemoração ao estilo Homem-Aranha. Townsend Bell completou em 4º, depois de ganhar 20 posições ao longo das 200 voltas. Will Power fechou o top 5. Dixon e Franchitti completaram melancolicamente em 6º e 7º lugares, pouco para ambos, que demonstraram ter carro para vencer. Ed Carpenter, Paul Tracy e Hideki Muto fecharam a lista dos 10 primeiros. Sarah Fisher e Milka Duno também completaram a prova, na 17ª e 20ª posições, respectivamente. Hélio se tornou o 6º piloto a chegar à 3ª vitória em Indianápolis e entrou de vez na briga pela taça do campeonato. Veio mais uma vitória no Texas, mas Franchitti e Dixon passaram a dominar a temporada, com Briscoe conquistando 10 pódios nas 13 provas restantes, que coroaram o 2º título do escocês, que iniciaria seu domínio na IndyCar, culminando no tricampeonato em sequência. Castro Neves viveria alguns altos e baixos dentro da categoria. 2 vices em 2013 e 2014 e um 3º lugar em 2016 foi tudo o que ele conquistou antes de migrar em tempo integral para o INSA Sports Car e ser campeão lá em 2020. Retornou à IndyCar com a Meyer Shank para algumas provas em 2021, entre elas, claro, as 500 milhas, onde venceu de forma esplêndida pela 4ª vez, igualando-se ao Unser, Rick Mears e AJ Foyt como os maiores vencedores da lendária prova. Ainda que não tenha um título da IndyCar, seu nome está escrito na história da categoria, principalmente com os triunfos no oval mais famoso do planeta, que viu naquela primavera de 2009 um dos capítulos mais memoráveis da história do esporte. A reação do público e a reação de quase todas as equipes de transmissão de TV, seja as equipes brasileiras, quanto as estrangeiras, quanto as próprias equipes estadunidenses,
mostram o tamanho daquela vitória do Hélio Castro Neves em Indianápolis naquele ano, depois de todos os problemas que ele enfrentou com a justiça dos Estados Unidos. Foi uma vitória gigante, foi uma vitória redentora, uma vitória que entra sim nas principais páginas do esporte, não só do esporte a motor, mas de todo o esporte mundial, aquele triunfo dele em Indianápolis. Gostaram de relembrar, né, pessoal? Foi uma corridaça aquela, com certeza. Na semana que vem é a vez da gente relembrar mais um personagem. Então, o nosso TBT de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã o aquecimento está de volta, pessoal, depois um descansinho. Amanhã a gente volta a partir das 9 da noite. Então, a gente aguarda vocês, pessoal. Amanhã vai ser bom, hein? Tudo sobre o GP de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis e Charlotte 600. Tá imperdível. A gente aguarda vocês. Tchau!